Então voltamos aqui ao que nos interessa, que é a glória de Deus sobre nossas vidas. Amém? João, Evangelho de João, capítulo 8 e versículo 32. É o tema, na verdade, da abertura deste culto de sextas-feiras. Contudo, hoje a igreja deve ter percebido que nós não abrimos com ele. Amém? Eu sei que alguém deve ter pensado, o pastor hoje deixou de ver o título da campanha, já que esse título é uma revelação de Deus. Desde quando foi fundado esse ministério, Deus nos deu João 8,32 para a campanha das sextas-feiras. E normalmente nós fazemos isso na abertura, antes do louvor inicial. E para a glória de Deus, eu hoje fui tocado de abrir com uma palavra lida, com uma palavra para a pregação. Diga amém? Você vai receber? Amém. Então João 8,32 é o texto que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar em cima desse tema. Senhor nosso Deus e Pai, eis-nos aqui mais uma vez, Senhor, para que Teu Espírito nos revele aquilo que está no seu coração para a Tua igreja, Senhor. Somos nós todos individualmente uma igreja que precisamos, Senhor, do crescimento espiritual para sermos instrumentos de honra do Senhor, para a glória do Teu nome. Que venha uma unção especial sobre os ouvintes dessa palavra, sobre o ministrante também, para que tudo que ocorrer aqui tenha um só propósito: do Seu nome ser glorificado, através do único nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, o qual abaixo do céu o Senhor nos deu, que é o nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, igreja? Você profetiza comigo que haverá grandes vitórias essa noite? Amém. Você está preparado para receber essa vitória? Amém. Não deixe escapar, então, em nome de Jesus, viu? Nesta passagem que nós estamos vendo aqui, acabamos de ler, João 8,32, que é o tema justamente da campanha. O que está ocorrendo nessa passagem? Aí eu tenho que retornar, não vou ler, mas quem tem Bíblia com título, observa ali no início do versículo 21, ou acima dele, quem tem Bíblia com título, do que se refere ao assunto. Do versículo 21 até o 59, é Jesus defendendo a sua autoridade e a sua missão. A sua missão e a sua autoridade na terra. Diga glórias a Deus. Então, glória, ele está defendendo o ministério dele. Então, nesse momento aqui é o momento que ele está defendendo o ministério, a sua missão. E qual é a missão de Jesus Cristo na terra? Salvar, libertar, salvar. Amém ou amém? Então, mas a arrogância dos ouvintes que ali estavam, porque o ser humano nasce com essa soberba. Essa soberba é do inimigo, da natureza do inimigo, não a natureza dele, do que ele se tornou. E todos os seres humanos nasceram com essa soberba, porque nasceram com a raiz do pecado. A soberba dos que ouviam Jesus Cristo naquela ocasião não deixavam eles ver quem que realmente eram escravos, precisavam de libertação. Então, no versículo 33, volte a João 8, por favor. Você vai encontrar que eles respondem ao que Jesus alega. Jesus fala: e conhecereis a verdade vos libertará. Eles então respondem: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Olha a arrogância do ouvinte, de quem está na frente dele falando com eles ali, é o Senhor. A alma sabe, anela por aquele que estava ali, mas a carne dificultava eles verem que diante deles estava o próprio Senhor. Então Jesus diz a eles no versículo 34, replicou-lhes Jesus dizendo: em verdade vos digo, repita comigo agora, igreja, todo que comete pecado é escravo do pecado. Amém, igreja? Então vamos colocar no devido lugar. Jesus está dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está fazendo o que? Defendendo a missão dele. A missão dele era essa: libertar, salvar. Eles então arrogantemente, soberbamente dizem: quem diz? Mas você diz que nós somos escravos? Nós somos descendentes de Abraão, não somos escravos de ninguém. E Jesus fala, bem nos olhos deles, fala assim: olha, saibam vocês que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas sabe o que quebrou a arrogância deles naquela hora? Não. Eu peço que você, em nome de Jesus, vá em Romanos capítulo 3, porque agora Jesus está falando conosco, não é com eles. Amém ou amém? Eles estavam arrogantemente não dando crédito a Jesus. Você está dando crédito? Amém. Põe a soberba debaixo do teu pé, o orgulho debaixo do teu pé, porque Jesus está nesse lugar. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, Romanos capítulo 3, há uma revelação tremenda sobre o estado do ser humano. E qual é o estado do ser humano? Porque alguém pode dizer assim: que absurdo, está me chamando de pecador.
Peraí, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito do ser humano. Quem são esses que pecaram? Vamos ver quem são os que pecaram. Quem entra debaixo da escravidão do pecado? O Romanos 8, ou melhor, Romanos 3. Se eu falei 8, vocês me perdoem. Romanos 3, 23. O que diz aqui? Pois todos e carecem do quê? Oh, aleluia. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. No finalzinho da Bíblia há uma carta do apóstolo João. Uma delas, eu quero que você vá, por favor, na primeira carta do apóstolo João, lá no finalzinho, já chegando ali pertinho de Apocalipse, você vai encontrar as cartas de João. Vamos na primeira, porque não perca o raciocínio. Olha para o teu irmão do lado, não deixa de se distrair, não. Diga para ele claramente assim, preste atenção, porque Deus quer dar a você um ensinamento. Amém? Nós estamos cultuando o Senhor racionalmente, amém? Amém? Deus não quer robôs adorando a Ele em espírito, né? Muito pelo contrário, não dá para robô, porque robô não tem sentimento. E a única forma de estar com Deus é estando em espírito. E o sentimento está na alma. Na carne não tem sentimento para com Deus. Muito pelo contrário, segundo as Escrituras, ela luta, ela guerreia contra Deus. Gálatas 5, né, amados? Mas voltando aqui ao que eu pedi que vocês fossem, em 1 João capítulo 1, eu vou pedir que você, ainda dentro do raciocínio, de que Jesus disse, olha, todo comete pecado é escravo. Aí, porque eles acabaram de dizer arrogantemente, soberbamente, que eles não eram escravos. E até disseram por quê? Nós somos descendentes de Abraão, né? Aí Jesus, então, vai nos ensinar agora, que não está falando com eles, está falando conosco. Então vocês não podem entrar nessa mentira do diabo, porque a Bíblia Sagrada diz que todos pecaram. E a Bíblia Sagrada, em 1 João, capítulo 1, e versículo 8, diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Vamos ao versículo 10, todos estão entendendo o raciocínio de aí? Amém. Versículo 10: se dissermos que não temos cometido, a primeira o Senhor fala, se dissermos que não temos pecado nenhum, nós estamos enganando a nós mesmos, né? E a verdade não está em nós. Versículo 8. E o 10 fala: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Mas você crê que as Escrituras é a palavra de Deus? Amém. Que elas são a palavra de Deus? As Escrituras Sagradas é a palavra de Deus. É o próprio Senhor falando com o seu povo. Então, Igreja de Jesus, abra em Tito, por favor. Tito. Volta um pouquinho, você encontra a carta que o apóstolo Paulo escreve a Tito. Pode voltar um pouquinho só. Você estava ali em 1 João, você vai retornar algumas cartas e vai chegar numa das cartas do apóstolo Paulo a Tito. Quem encontrou aqui também? Então vamos para o capítulo 1, amados. Eu acabei de dizer que eu perguntei se você cria que é a palavra de Deus, ou seja, que as Escrituras é a palavra de Deus. Você disse que sim. Amém ou amém? Então, se a Escritura é a palavra de Deus, nós sabemos que o Deus que não mente, amém ou amém? Ele não pode mentir. Ele não é filho do homem para mentir. Ele é criador, ele é a verdade. E Tito, no capítulo 1, e mais especificamente o versículo 2 diz: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Diga glórias a Deus. Então é bíblico que Deus não pode mentir? Então você deve crer ou separar alguma dessas palavras, e algumas você deve encarar como verdade, algumas você deve dizer não, essas não. Amados, tudo que aqui está, ela é a verdade. Amém ou amém? Passará o céu, passará a terra, mas essa palavra não vai passar, não vai ser mudada. Ela não vai voltar para o Senhor antes de cumprir o propósito pelo qual Deus a designou. Você crê? Mas sabendo então que Deus nos fala a verdade, então por que nós não cremos nas Escrituras? Onde está o motivo que o ser humano ainda duvida das Escrituras, ainda escarnece das Escrituras? Ontem me senti mal. Eu, determinada hora da noite, ali em casa, tinha acabado de chegar, fazendo minha refeição, à noite, bem tarde. Aí eu fui procurar um jornal para assistir. Eu gosto de assistir jornal, me informar, sempre foi assim. Liguei a TV para assistir jornal, ela estava passando um programa de humor, estava bem no finalzinho. Eu me senti péssimo. A zombaria que eles escarneceram
dos evangelhos. Me senti horrivelmente mal. Eu falei, Senhor, tem piedade dessas almas, de quem escreveu esse texto, de quem gravou essas mensagens, esses atores. Eles não sabem o que estão falando, não sabem o que estão fazendo. Quem assistiu sabe o que eu estou dizendo. Entendeu? Então é coisa muito triste aquilo ali. Eu não vou nem me ater, nem falar o que aconteceu, que é muito triste. Somente a gente que sabe a luta que é de um evangelho, a luta que é viver do evangelho. Então, seguindo aqui, vamos entrar nesse mérito. Mas por que muitos não creem e são zombadores como aqueles? Já que eu estou aqui perguntando para a igreja, você é um ser humano também, ainda está no estado pecaminoso, amém? Ou alguém que Deus vai dizer, eu não peco, eu não sou. Se for, ele é teus mãos. Você está dizendo que Deus não falou a verdade. E Deus sabe que você é pecador. Não adianta nem ninguém saber, mas Deus sabe. Nós somos, amém? E nós estamos dentro do contexto da mensagem. Somos pecadores e carecemos de Deus. E se nós dissermos que não temos pecado, estamos mentindo a nós mesmos. E se dissermos que não temos cometido, estamos enganando a quem? A verdade não está em nós. Então, amados, seguindo aqui, Deus está dizendo, olha, se então você chega a uma conclusão, porque nem mesmo o menos conhecedor da palavra, mas que é religioso, ele tem um certo temor, ele tem um respeito. Quando alguém rasgar isso aqui, ele se rasga, não rasga nada. Alguém se diz cristão, um ateu faz isso com o maior prazer. Um demoniado nem se fala, né? Mas uma pessoa que tem princípios, não conhecimento, mas princípios cristãos, tem respeito por isso aqui, mas não entende isso aqui. Sabe que isso aqui é um livro sagrado, mas não tem a mínima ideia do que acha até que está escrito aqui. Por isso que muitos deixaram de crer na Bíblia, porque eu também era assim, antes de me converter, eu achava que estava escrito na Bíblia, que ao 1000 chegarás, ao 2000 não passarás, 2000 não passarás. Tem coisa aqui, sinceramente, achava antes de se converter que estava na Bíblia, isso, levanta as mãos. Não tem vergonha não, amados. Entendeu? Não são poucos não, amados. Por quê? Porque isso é que o mundo ensina aí fora. Eu assisti um dia desse um programa de apresentador de auditório, falou isso aí. Eu falei, meu Deus, que alguém me chamou a atenção, falou, você sabe que o fulano falou isso no microfone do programa de horário nobre? Eu falei, não acredito, falou. Procure na internet que você vai achar, o dia tal. Aí eu peguei lá, horário nobre, o cidadão falou, olha só, você não pode acreditar tudo que está na Bíblia, olha só. Lá está escrito que ao 1000 chegará, 2000 nos passará. Eu falei, meu Deus, aonde que esse homem viu isso? Já estamos no século XXI, já passou, virou um milênio, já virou faz tempo, já fazem 14 anos que virou. E obviamente alguém deveria ser informado que isso nunca foi escrito na Bíblia. Nunca foi escrito na Bíblia isso aí. Não está em lugar nenhum isso aqui. Muito pelo contrário, não é dado ao homem direito de conhecer datas ou épocas. Amém? A respeito das coisas de Deus. É bíblico isso? Isso é bíblico. O resto é coisa maligna, mas o que passa disso é do diabo. Então, voltando aqui ao raciocínio, então aquele mais religioso tem um certo temor da palavra de Deus. E se tem esse temor, então ele fica, por que não crê nas Escrituras? Se eu sei que ela é a palavra de Deus, se eu tenho noção que ela é sagrada, que ela é a verdade, que Jesus é a verdade, por que eu não creio? Tem uma explicação. Vamos então, em nome de Jesus. A explicação, inclusive, Deus sabe. É porque nós nascemos da natureza de Adão, amados. E não conhecemos o que é. Nós não conhecemos. Adão conheceu. Adão andava com Deus diariamente. Deus andava com ele, aliás. Falava com ele diariamente. Está escrito na Bíblia em Gênesis, a viração do dia. Contudo, amados, nós nascemos do Adão, homem pecador, daquele que pecou, da natureza dele, da maldição que Deus lançou sobre Eva e sobre toda a descendência dela, porque eles traíram a Deus. Então, amados, nós não conhecemos o que é oculto ao que está debaixo da ira, o que está debaixo da maldição, que é todo ser humano. Nós não conhecemos a glória de Deus. É por isso que fazem programas escarnecendo, por isso que fazem brincadeiras, blasfemam contra Deus e até colocam Deus numa gaveta como se ele não existisse. Porque o homem não conhece a glória de Deus. Então, amados, eu peço que você vá em nome de Jesus Cristo em Romanos capítulo 5. A igreja está compreendendo a mensagem, amém? Amém. Qual é a mensagem? Conhecereis a verdade? É verdade.
verdade vos libertará. Então, Romanos, capítulo de número 5, Jesus até pergunta, não aqui nessa passagem, mas em João 8, lá mesmo não fala não, viu? Mas naquela passagem que eu disse que naquela passagem do versículo 21 ao 59, ele está defendendo a autoridade e a missão dele. Um daqueles versículos lá, não vou dizer qual é agora, porque eu não me recordo, ele fala, sabe por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Então ali, amados, ele chama os homens incapazes de ouvir a palavra. E ele fala por que são incapazes, que eu não vou entrar aqui agora, no mérito. Nós vamos continuar aqui, em nome de Jesus, Romanos 5, versículo 12. Não, tem um texto que ele fala, se não me trouxe a memória. Ele fala, porque eu vos falo a verdade, vocês não aceitam. Se eu estou falando a verdade, vocês não aceitam, né? Vocês preferem dar ouvido à mentira de Satanás. Vocês, na verdade, aí ele fala uma frase lá muito forte. Vocês podem estudar depois João 8, lá do 21 ao 59, você vai ficar chocado com o que Jesus fala ali. Romanos capítulo 5, versículo 12, dentro do raciocínio ainda, de que nós nascemos da natureza de Adão, e não conhecemos o que é oculto ao homem natural, que é a glória de Deus. Romanos 5, versículo 12 diz assim, portanto, assim como por um só homem, diga Adão, amém? Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém, igreja? Eu convido a você, em nome de Jesus, a outro texto bíblico, lá, Salmo. Volta lá no passado agora, que aqui é Nova Aliança, Romanos. Salmo é Velho Testamento. Quem estava aqui quando Deus revelou que Jesus não veio para mudar as Escrituras? Amém? Amém? Falamos na terça-feira isso aí. Aliás, terça-feira, amado. Pô, que pena que você perdeu, viu? Os que não estão aqui, não estiveram aqui. O que Deus fez na terça-feira aqui foi simplesmente algo maravilhoso, uma revelação muito profunda, muito oculta mesmo, de muitas coisas que nós precisamos saber. Romanos é Novo Testamento, Salmo é Velho Testamento. Mas nós lemos em Romanos, há pouco ali, sobre o capítulo 5, versículo 12, do que fala, né? E agora aqui você viu, lá fala que todos pecaram porque entrou o pecado pelo homem chamado Adão, o primeiro homem, o primeiro Adão. E aqui em capítulo 51, versículo 5, que é o Velho Testamento, e Deus é o mesmo que escreveu o Salmo, inspirou, alguém escreveu o Salmo, inspirou o apóstolo Paulo a escrever Romanos. Então ele diz no versículo 5 do capítulo 51, todos encontraram? Olha o que o salmista aqui, cheio do Espírito Santo, diz: eu nasci na iniquidade, no erro, no pecado, né, amados? Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Quer mais provas bíblicas? Salmo 58. Vamos no Salmo 58. Se alguém duvida que nasceu do pecado, está aí, ó. Salmo 58, versículo 3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Ou seja, desde que já são gerados como ímpios, né? Nascem e já descaminham, proferindo mentiras. Então está aí, ó. Desde o nascimento já nasce. Aí é um anjinho de Deus, claro que é. Se deixar aquele fôlego, uma criança que nasce e não vinga aquela criança, ou passa uns anos aí envolvido, antes de perder a inocência, aquela alma pode ficar tranquilo que aquela alma é do Senhor. Agora, quando perde a inocência, aí é outra conversa. Aí precisa ensinar o caminho do teu filho. Porque quando ele perder a inocência, ou ela perder a inocência, a alma dela já está, infelizmente, como está na Bíblia, como filho da ira. Então vigia, você que ainda acha que teu filho é um bebezinho, uma bebezinha. Em nome de Jesus, tá bom? Continuando aqui. Vamos em Efésios capítulo 2, vamos voltar à nova aliança. A nova aliança é o Novo Testamento. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Ainda estamos dentro da visão de que nós somos da natureza pecadora de Adão. Amém? Amém? Estamos debaixo da maldição. Quando eu falo nós, é o ser humano. Está debaixo da maldição da ira de Deus. Porque Adão e Eva pecaram contra Deus, traindo o Senhor. Então Deus deixou, se você não crê nisso, leia Gênesis 3 que você vai ver. Na queda do homem, o que aconteceu? Não leia agora. Grava isso e leia em casa. Se não há ali uma maldição que Deus determina para toda a descendência de Eva. E todos que nasceram de forma natural. Basta nascer, ter carne, ter tudo que nós temos aqui, para ser filho da ira. Você vai entender isso já. Continua aqui em Efésios, capítulo de número 2. Versículo 3 diz:
entre os quais todos nós andávamos, ou antigamente, outrora, né? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais, né? Então está aí a revelação bíblica. A palavra é a verdade? Então a Bíblia está revelando que todo ser humano nasceu debaixo do pecado. Então o ser humano precisa sim de libertação, precisa sim de salvação. Amém? Quando Deus fala filhos da ira, aqui, amados, você viu aqui, versículo de número 3, filhos da ira. No finalzinho do versículo 3 diz: éramos por natureza filhos da ira. Deus de forma alguma quer nos humilhar aqui, quer humilhar a raça humana, ou está dando de dedo na raça humana nessa passagem. Ele está alertando, e com muito carinho, com muito amor, ele está abrindo os olhos do ser humano. Vocês estão debaixo daquela maldição lá, e não é culpa de vocês. Vocês nasceram daquela ira minha, que quando Adão e Eva pecou, eu irei com eles, e para a justiça minha se cumprir, porque eles ouviram mais a voz do meu inimigo, daquele que seduz e que mente, do que a mim. Eu havia deixado uma só situação para eles não fazerem. Tudo eles podiam fazer o que quisessem. Até tudo que existe eu dei a eles para dar um nome, que o ser humano que colocou. Adão e Eva colocou o nome tudo flores, porque eles, né? Claro que a descendência deles foram aperfeiçoando, e aí fica o que Deus deu lá no início. Então ainda se cria nomes de coisas, se descobre uma coisa, dá um nome. Mas quem dá o nome? O ser humano. E quem é o ser humano? Filhos da natureza de Adão e Eva. Amém? Pela Bíblia. Você crê que a Bíblia fala a verdade? Se você crê que na ciência foi uma explosão cósmica e você é fruto dessa poeira cósmica, aí você vai escolher quem você vai crer, se é a Bíblia Sagrada e se é, né, a ciência. Uma coisa a ciência já teve que se render. O ser humano, a carne dele é o mesmo DNA da terra, e a Bíblia diz que o ser humano foi feito do pó da terra. Amém? Mas como é que Deus faz isso, nós? Então, se for assim, vamos lembrar do diálogo de Deus com Jó, né? Ô Jó, você quer então me colocar em xeque, depois de tanto sofrimento, coitado? Ele estava no pico do estresse, né? Como dizia. Se fosse em tempos de hoje, ele ia dizer que ele estava estressado, né? Ele teve um surto, na verdade, quando ele fala: acho que Deus realmente não sabe de tudo, acho que ele não é onisciente, porque se ele fosse, ele não estava falando mal de Deus, ele estava assim, eu acho que Deus não é onisciente, porque se ele fosse, ele saberia que eu sou inocente. Então ele não está ali naquela hora julgando Deus ou diminuindo Deus, ele está achando que o conhecimento dele de Deus que não é o suficiente. Quem já viu Jó sabe que ele fala isso. Acho que Deus não é onisciente, não. Então ele não está julgando Deus, está dizendo que acha que Deus realmente não é o que ele imaginava, no sentido de dar onisciência. Mas ele sabe, ele não perde o temor de Deus de forma alguma. Ele só ficou em dúvida se realmente uma coisa. Puxa vida, gente. Onde chegou o estado que chegou Jó, eu duvido que nós existiríamos 1/5 parte do que ele passou. Muitos de nós aqui nem 1/10 de parte. Né? Mas enfim, ele fala aquilo lá, e Deus então fala: você então quer me questionar a minha onisciência, você quer questionar algumas coisas? Então vamos lá, você que sabe tudo, então me fala onde você estava quando eu criei o sol. Me fala como é que ele foi criado. Então me explica, Jó, você sabe, né? Então me explica como é que eu fiz os mares, como é que eu dei ordem para tu sacrificar. Me fala como é que o oceano não invade as terras a tal ponto de ultrapassá-las, isso de afogar a todas as terras. Porque isso, para quem não sabia, Jó não tinha essa sabedoria de conhecer o que nós sabemos hoje. O planeta Terra, na verdade, é o planeta água. Ele é mais água do que terra. Se realmente os mares avançarem, eles afundam tudo, isso aqui vira nada. Entende, queridos? Então, Jó é questionado a respeito disso aí. Então, no nome de Jesus, nós temos que entender. O Senhor aqui, ele tem paciência para a gente. Ele não está dando de dedo na gente, falando: vocês são filhos da ira, vocês estão... Não. Ele está dizendo: olha, vocês estão debaixo de uma maldição que eu dei lá no Éden, quando me traiu Adão e Eva. Eu determinei ali uma maldição para eles, e que tinha que ser assim por causa da justiça. Já que o pecado entrou como homem, então toda a raça humana, tudo que nasceu do homem é pecado.
Então, só que ao mesmo tempo Deus proveu uma outra situação, que também está em Romanos lá, e nós não vamos agora lá, mas tem uma bênção tremenda ali para você, cristão. Diga amém? Amém. Glórias a Deus. Então nós não somos porque queremos ser filho da ira. Nós não somos pecadores porque queremos ser. Vá a Romanos de novo, em nome de Jesus, no capítulo 8. Carta aos Romanos, capítulo 8. Aleluia, Jesus. Romanos 8, 20. Aqui é uma revelação de Deus que a raça humana, a criação dele, está sujeita ao pecado. Pois a criação está sujeita à vaidade. Alguma Bíblia diz ao pecado, tá? É que a palavra original está em grego e a tradução dela envolve vaidade, envolve pecado. Então, pois a criação está sujeita à vaidade, não porque quer, ou seja, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Diga amém? Então você compreendeu aí, biblicamente, Deus reconhece que nós não somos o que somos porque queremos. Somos filhos de uma ira, de uma maldição lançada, mas não é porque a raça humana quer. Ela já nasceu assim, porque lá o primeiro casal foi sujeitado, foi seduzido, foi enganado a fazer aquilo. Amém, igreja? Amém. Se fomos sujeitados, se nós estamos sujeitos ao pecado, você reconhece então, você é o pecador, é mesmo? Amém. E a Bíblia diz que todo que peca está como escravo do pecado, amém? Amém. Então, e o escravo, ele está ali porque quer? Não, ele está ali forçado, amém? Amém. É isso que Deus está tentando dizer. Vocês são escravos, não é porque vocês querem. E a palavra escravo já diz, vocês estão ali debaixo de uma força. Vocês estão ali não é porque vocês querem, porque algo levou vocês a isso. Amém? Amém. Bom, se você crê nisso aí, aqui no Brasil, no século passado, ainda, século passado, havia ainda escravidão. Amém? Amém. E assim como no Brasil houve alguém que abolisse a escravidão, nós temos o que aboliu também a nossa escravidão. Amém? Amém. Eu convido você, em nome de Jesus, em Hebreus capítulo 2, porque naquele tempo da escravidão, deixa aberto ali em Hebreus capítulo 2, vamos conversando um pouquinho aqui em Espírito, amém? Só deixa aberto para a hora que nós terminamos aqui o assunto aqui, que o Espírito Santo vai falar, nossas bocas aqui, nossa boca e falar ao seu ouvido, ao seu coração, você possa meditar nas Escrituras. Então vamos lá, já que você tem consciência que escravidão já é um jugo, já é uma coisa forçada, amém? Amém? Ninguém é escravo porque quer, já nasceu escravo. Na senzala as mulheres davam luz diariamente, já nascia todo aquele monte de escravo. Mas alguns tinham vontade de sair da escravidão, ou aliás todos desejavam sair da escravidão. A nossa alma não é sair da escravidão do pecado, amém? Mas a carne nos impede de avançarmos por causa do medo do desconhecido. E os escravos, quando pretendiam ser livres, eles fugiam do seu senhor, daquele que o fazia de escravo. Amém? Amém. E o que eles aconteciam quando eles fugiam? Eram caçados. E quando encontrados, dependendo do tipo de escravo que era, a hora que era trago de volta, ele vai apanhar para todos verem que não é para fazer mais isso. Mas se for para dar um exemplo muito grande, trago, não quero saber se aqui um morto, trago. E aí, se trazer morto é melhor ainda, vamos expor ele morto. Concorda que era assim? Basta você estudar um pouquinho, ou já ter visto situações de escravos. É que, graças a Deus, eu, você, aqueles que são descendentes da raça negra, eu sou descendente, e tem outros aqui que são, eu sou bisneto, tenho pessoas da raça negra na minha família. Graças a Deus nós nascemos já num período de liberdade. Mas muitos dos brasileiros, que a maioria tem mistura. Infelizmente, no passado, nossos descendentes dessas pessoas, não tiveram esse privilégio. Nasceram debaixo do pecado, do jugo da escravidão. E aí, se pretendesse fugir, acontecia isso aí. E assim acontece no mundo espiritual. Por que as pessoas não buscam o Evangelho? Por que as pessoas não buscam a Deus? Porque não conhecem
Há uma falta de entendimento do que é oculto. Eles não sabiam nem o que era a liberdade. Eles tinham medo da liberdade. E assim é o escravo do pecado. Ele tem medo da liberdade. Ele tem medo do oculto. E muitos têm medo da morte. Porque tem alguns que falam assim, não, parece que depois que aquele fulano virou crente, a vida dele piorou. Você viu que o crente lá, aquele cidadão fazia, era ruim, se converteu e depois morreu? Aí a pessoa ficou naquela situação, o que será que acontece na morte? E a maioria do ser humano tem medo da morte. Então ele prefere continuar como escravo, continuar levando a vida como a vida quer levar. Ele fala, um dia vou morrer mesmo, né? É assim que eles falam. Eu, quando tinha visto do fumo, quantas vezes as pessoas chegavam assim, ô amado, ô fulano, na época no trabalho na França, na família Luciano, né? Ô amado, ô França, para de fumar, isso se mata aos pouquinhos. Eu zombava, não tem pressa de morrer. Mas aí o dia que eu fui revelado, que Deus me revelou o Evangelho para mim, foi tirado de mim. Então bateu no meu peito, jogou no chão 2 vezes. Jogou no chão 2 vezes. Eu me lembro como se fosse agora. A pessoa missionária de Deus lá batendo no meu peito, eu estranhando aquilo, jogando no chão, dizendo, olha, eu vou salvar a tua alma. Estou lançando aqui agora, debaixo dos pés dessa aqui, 2 espíritos de morte que estavam no vício e iam te matar. O vício do cigarro. E a ciência diz que o tal do vício mata. Seja qual for. Até uma frase das drogas, que quem está na droga há 2 caminhos, cadeia ou cemitério. Então o ser humano tem noção, tem ciência, mas é tão cego espiritualmente que ele continua a servir ao pecado. Não é isso. Hebreus capítulo de número 2, o versículo 15 diz: e livrasse todos que pelo pavor da morte, olha aí, amado, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Percebeu, amados? O ser humano, por ter medo do que é oculto, ele prefere continuar deixando que a vida me leve, deixa a vida me levar, a vida leva ele, né? É o que eles fazem. É isso que eles fazem. Você não faz mais isso, não é, amados? Hoje você se entrega ao Senhor Jesus, amém? Mesmo com toda a sua arranhura, com todos os seus defeitos, mas você está aqui buscando a Deus. E é isso que agrada a Deus. É isso que, porque é Ele que chamou, e é Ele que vai fazer a obra, não é você. Não tenta ser santo ainda sem ter sido santificado, que você vai se arrepender. Você vai ter decepção com você mesmo. Quando a pessoa força uma situação. Eu ouvi uma frase essa semana que me machucou tanto no meu coração, mas me machucou tanto, que eu demorei para ser curado. E as pessoas falam, eles nem percebem que estão machucando o pastor. Né? Aconteceu algumas situações aí que pessoas que vieram de outras igrejas e disse, olha, quando eu estava em outra igreja, o pastor ficava 24 horas me vigiando fulano. E aí ele pecava. Aqui, o senhor largou mão, pecou. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, será que é isso que a gente prega aqui? Eu não me lembro momento nenhum, Deus tem me dito, olha, fica em cima deles, hein? Fica lá, põe uma cama oculta em cada casa e começa a fiscalizar. Meu Deus do céu, igreja. Como machuca o coração de alguém. E as pessoas falam, eles soltam palavras assim ao vento, mas eu sei que é o inimigo, usando bocas para entristecer a gente. Se você depender de pastor para ser salvo, você vai morrer. Depende de Jesus. Amém? Qualquer pessoa. Se a sua salvação está baseada em religião, você vai morrer. Assim como vão morrer tantos religiosos espiritualmente. E é morte eterna, igreja. Você crê? Vamos continuar aqui no raciocínio. Deus quer um culto racional. Chega de robozinhos mecânicos dizendo que são cristãos. São pessoas que não sabem, que saem daqui pior do que chegam, porque ficam aqui dentro distantes, pensando nas contas, não estou dizendo aqui hoje, mas muitas igrejas estão ali para solucionar problemas e não sabem o problema maior que ele tem, que é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Esse é o maior problema de todos. Tudo que envolve o seu sofrimento cristão ou um homem é a falta de entendimento, porque o meu povo, disse o Senhor, sofre por falta de entendimento. E louvado seja o Senhor que te colocou num lugar que está sendo ungido, confirmado a unção do entendimento da palavra. Porque o ministério daqui é para conhecimento da palavra. É o nosso ministério. Amém, igreja? Vamos seguir então? E conhecereis a verdade, outra verdade. Vamos seguir? Então,
Eu pedi que você fosse em Hebreus 2, e você foi. E ali você acabou de confirmar no versículo 15, que o ser humano tem pavor da morte. E por ter pavor estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ou seja, é a tal... Por que a pessoa, às vezes, se alcooliza? Para não ter a razão do que está fazendo, para não ter noção. Ele quer viajar, ele quer porque se droga, porque quer viajar. Ou seja, não quer ficar no raciocínio, que aquilo é ruim, aquilo é mal. Então, ele prefere a escravidão da situação que ele fica, inconsciente e embriagado. Ou os drogados e tantos outros, né? Mas você, graças a Deus, tem se libertado disso, amém, amém? Então vamos em nome de Jesus. A outra situação, peço que você vá em Lucas. Deus me dá os endereços, eu estou anotando aqui, passando para os irmãos. Lucas, capítulo de número 4. Diga para o irmão do seu lado: Jesus veio para trazer vida, e vida abundante. Amém? Jesus mesmo declarou no seu ministério, amados, a primeira vez que Jesus pega as escrituras para ler em público, é ali em Lucas 4. Quer ver a primeira vez que Jesus falou sobre o reino dos céus? Está aí, ó. Lucas 4, publicamente foi aí. Publicamente. Assim, como se fosse um pregador. E ele é o Senhor, ele é a própria palavra. Amém? Então, o momento que ele começou a falar foi aqui, ó. Lucas 4, quando no versículo 18 ele diz: e o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, me separou para evangelizar os pobres. Ele está se referindo a pobres de espírito, né? Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Libertação a quem? Aos cativos. Quem é cativo? Preso, escravo. Amém? Restauração da vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Olha aí, amados. Glórias a Deus. Então o ministério de Jesus é esse, é colocar em liberdade. Amém ou amém? Você crê então que Jesus veio para isso? Está aí, amados. Contudo, essa liberdade não vai ferir o livre-arbítrio. Ou seja, Deus não vai impedir que você adorá-lo ou não. Ele não vai influenciar em nada nisso aí. Eu convido você, em nome de Jesus, a voltar a João. Ou seja, Deus não interfere no livre-arbítrio do homem. Adorar a Deus é uma opção do próprio homem. Amém ou amém? Se você quer buscar, é uma opção sua. Isso chama-se livre-arbítrio. E Deus não retira o livre-arbítrio do homem. Então, no nome de Jesus, entenda isso. Que a palavra diz assim, que aquele que crê, e só vai crer quem tem fé. Amém ou amém? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então, você está aqui porque você quer. Não existe nenhum ultimato para você estar aqui. Amém ou amém? Olha as cadeiras vazias aí. Foi a opção deles, de virem ou não virem. Amém ou amém? É livre-arbítrio isso. Então não há de forma alguma nenhuma imposição que você está aqui, mas você veio. E se você veio é porque você está usando do seu livre-arbítrio. E no João capítulo 3, a Bíblia fala exatamente isso. Olha, aquele que crê será salvo. João 3, 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. Evangelho de João capítulo 3, versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E qual é o julgamento? O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de que não sejam, para não serem arguidas, ou seja, repreendidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Diga glórias a Deus. Aí a palavra, irmãos, bem claramente revelando o que o homem tem um livre-arbítrio. Aquele que crê vai ser salvo. O que não crê já está condenado, porque já vem debaixo de uma ira. Não é que Deus vai condenar o que não crê, não. Já nasce condenado. O homem já nasceu condenado à morte eterna. É por isso que o homem precisa de Jesus. Sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor em João 15. Amém? Eu convido a igreja a ir em 2 Timóteo. Não é fácil não, amados. Não é cada dia mais que vai passando os tempos,
Cada dia mais vai se vendo as igrejas que pregam o Evangelho dessa forma aí. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir o Evangelho. Elas querem a bênção daquele que criou o Evangelho. Mas ouvir o Evangelho para poder praticá-lo é cada dia mais distante. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e o capítulo 1. Por que eu estou pedindo você vai? Porque eu disse há pouco que, assim que no Brasil também houve escravidão, e é um exemplo claro para nós que conhecemos a história do Brasil, e alguém aboliu, se eu perguntar quem foi que aboliu os escravos, ninguém vai responder. Né? E quem que aboliu a morte? Jesus. Aleluia, Jesus. Então, assim como alguém aboliu a escravidão aqui na terra, aquilo que é o pagamento do pecado, que é a morte, foi anulado. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante a quê? O Evangelho. Você está feliz agora e não se envergonha mais do Evangelho? Aleluia. Então vamos conhecê-lo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos à carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Diga para o irmão do seu lado: nós não precisamos ficar debaixo do jugo do pecado. Amém? Porque Jesus veio para nos tirar, amados. Amém, amém? Das trevas para a sua luz. É o que está em Efésios, capítulo de número 2. E o versículo de número 4. Já estamos quase encerrando, viu, amados? Capítulo 2 da carta aos Efésios, e o versículo de número 4. Aí vem a boa notícia, né? Mas Deus sendo rico, todos encontraram? Efésios 2, 4. Mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. E o versículo de número 8 diz: porque pela graça sois salvos, né? Até o versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Diga glória a Deus. Eu convido você em Colossenses, um pouquinho mais para frente. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Aleluia. E o versículo número 13. Nós estamos dentro da visão agora de que o homem não precisa ficar debaixo do jugo do diabo. Amém, amém? Por quê? Da escravidão do pecado. Você deve determinar. Você tem uma revelação da tua cura. Aí o inimigo vai testar você e vai pedir permissão para Deus. Vai lançar um sintoma daquela doença. Aí você vai ter que ter autoridade e dizer: peraí, quando Deus me curou, eu já tomei posse. Isso aqui é o inimigo que está tentando tirar a minha fé, roubar a minha fé. Senhor, eu vou usar da tua autoridade. Satanás, em nome de Jesus, pega esse sintoma aqui agora. Eu estou te ordenando, essa doença que não tenho mais. Pega esse sintoma também e leva ele embora agora. Eu te ordeno no nome de Jesus. Ah, mas os crentes fazem isso, é engraçado, né? É engraçado. Esse programa de humor ontem brincava, escarnecia com isso aí. Os atores, alguém colocava na mão a cabeça deles, fingiam que estavam pulando, caíam e riam, gente. Só pela graça, Rede Globo de televisão. Para quem não sabe, só para quem não sabe, ela ocultamente não é aberta, mas isso aí é revelação e é verdade. Os maiores acionistas dela é o Vaticano, Roma. É claro que puderem fazer para derrubar o cristianismo através do Evangelho, vão fazer. Então vigia. Não tenho nada contra os meus irmãos católicos, pelo contrário, eu amo meus irmãos muito. Eu tenho contra os líderes que me deram aquela mentira toda. A idoração, a idolatria, tudo aquela mentira. Que a Bíblia diz que só há um Deus. Amém? E esse Deus só deixou aos homens um nome: Jesus Cristo. O que passa disso é mentira do diabo. Então, amados,
Quem está com a verdade? Eu vou pedir que você, em nome de Jesus, vá. Já fomos em Colossenses? Já, né? Já lemos, não, né? Versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das... Você crê que Jesus te libertou, gente? Você acha que aquela subida, aquela ascensão dele foi... Quando ele disse na cruz, quando ele subiu no madeiro e disse, está consumado, terminou, acabou. Aquela hora o véu se rasga, não há mais separação entre Deus. Já começa a partir daquele momento a olhar para a humanidade como o corpo de Cristo. Por causa de Jesus, ele começa a olhar para você de outro olhar. Acabou aquela ira, aquilo tudo, se você crê que Jesus subiu no madeiro para se salvar. Amém? Então, continuando aqui, ó. Ele nos libertou do império das trevas. Você já viu o império, as trevas, a escuridão, a cegueira. E nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Diga glórias a Deus, irmão. Tem notícia maravilhosa mais do que essa? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Primeira carta do apóstolo Pedro, ele está confirmando isso ainda. É evangelho isso, amados. Isso é evangelho. Ah, mas pastor, eu vejo os crentes falar essas coisas, mas a vida deles é uma luta. Glorifica o Senhor na luta, nas aflições, porque Ele disse que nós teríamos aflições. Amém? Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. 1 Pedro 3. E o versículo de número... Se eu falei 1 Pedro 3, você ignora. Vai para o capítulo 1. 1 Pedro 1, versículo 3. Aleluia, Jesus. Bendito o Deus e Pai de quem? 1 Pedro 1:3. Bendito Deus e Pai de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, ou seja, eterna, reservada nos céus para vós, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Diga glórias a Deus. Versículo 6. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, seja necessário que sejam contristados por várias provações. Olha aí, amados. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. Qual que é o motivo de você ter fé? A salvação da vossa alma. Amém, igreja? Por isso tudo, amado, é que devemos de todo o coração buscar o conhecer e crescer na graça e no conhecimento desse Deus. Amém ou não amém? Você viu, você tem provas bíblicas suficientes para buscar esse Deus agora? Mais ainda de coração? Amém. Porque além da nossa salvação, amados, Ele nos garante também uma outra coisa. Lá em Atos 16. Além da sua salvação, se você crê, veja o que Ele te promete. Você crê que Deus é fiel para cumprir a promessa? Então vai aí uma promessa para você, para nós cristãos. Então, além de tudo que nós vimos aqui agora, isso é para você, né? Agora imagine o que Ele vai falar porque você creu. Veja o que está escrito em Atos 16:31. Só a parte B. Crê no Senhor Jesus e será salvo quem? Tu e tua casa. Diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, amados? É profecia? Glórias a Deus. Continuando aqui, amados. Vai para 1 Coríntios capítulo 15. Está quase encerrando, viu? Enfim, amados, nós podemos até, enquanto seres humanos, dentro de um corpo sujeito ao pecado. Você está sujeito ou não está? Aprendeu isso na palavra? Amém? Então o inimigo pode te acusar agora? Não. Não, porque meu Deus sabe do meu pecado. Ele sabe que eu nasci do pecado. Ele sabe, e eu sei. Agora diga, eu sei. Que aquele que começou a boa obra da salvação da minha alma é fiel e tremendamente capaz, aliás, infinitamente poderoso para cumprir. Diga amém?
Aleluia, Jesus. Então agora não é do homem, não. Agora não é do homem. Não tente você achar que você vai conseguir algo sem Jesus. Fica do lado dele aí, fica com calma. Vai que no tempo certo ele te coloca nas provas. E se você não passou na prova, não se preocupa. Ele é paciente. Ele vai te ensinar de novo e vai dar a você novas provas. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, amados, está uma revelação tremenda. Que embora estamos nesse corpo aqui sujeito ao pecado, e somos vistos no mundo espiritual como pecadores. Mas olha para o teu irmão do lado enquanto vai no capítulo 15, dá uma olhadinha para ele aí e diga para ele assim: até esse corpo, que hoje é corruptível, deixará de ser, porque nós ganharemos um novo corpo, cheio da glória de Deus. Você crê? Bíblia Sagrada, capítulo 15 de 1 Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Por isso que não pode haver nenhuma acusação sobre aquele que está em Cristo Jesus, amado. Porque não é o homem, é Deus que faz a obra. Amém? 1 Coríntios 15, 43. Olha como é que Deus semeia. Deus semeia na fraqueza mesmo, amados. Aqui diz: semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Aleluia. Semeia-se no corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Diga glória a Deus. Aleluia. Versículo a seguir diz: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, diga Jesus, porém é o Espírito vivificante. Amém, igreja? O versículo 46: mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. E o versículo 47 diz: o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Você entende porque Jesus fala para Nicodemos agora? Não se admire se eu te disser, você tem que nascer de novo. Diga: eu estou sendo gerado de novo. Amém, igreja? Você e sua casa. Aleluia, Jesus. Mesmo que você não veja nada acontecendo agora, você não crê naquilo que você vê. Amém? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Romanos capítulo 1, já estamos quase encerrando, amados. Mas são palavras tão poderosas que nós não podemos deixar de lê-las, né, amados? Romanos capítulo 1, ainda dentro dessa visão, amados, do corpo, que era corruptível. Versículo 16 diz: não me envergonho do Evangelho. Amém, igreja? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Para quem não sabe, isso foi escrito numa época que só havia, por ordem imperial, um povo só, grego. A língua era grega e todo mundo tinha que falar grego. Contudo, os judeus nunca se renderam a nenhuma nação. Por mais pecadores que eles foram, por mais errado que eles forem crucificar Jesus, por falta de entendimento fizeram aquilo, conheciam, mas não entendiam. Esse povo nunca se prostrou a nenhuma outra nação. Judeu sempre foi assim. Então aqui, por isso que a palavra diz: primeiro do judeu, ou seja, é um povo separado, depois de todos os outros. Então a salvação veio para todo aquele que crê. Amém? Primeiro Deus falou para os judeus, depois a todo aquele que crê. Amém? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Diga amém? Finalizando, quase finalizando, falta a penúltima passagem, Romanos capítulo 4. Ainda dentro da visão da glória de Deus sobre nós. O versículo de número 4, o capítulo número 4, versículo 7 diz assim: bem-aventurados, diga muito mais feliz. Amém? É o significado de bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Diga glórias a Deus. A sequência diz, versículo número 8: bem-aventurado o homem que o Senhor jamais imputará pecado. Diga glórias a Deus. Diga: eu e minha família confiamos na salvação através de Jesus. É uma profecia isso aí? Mesmo que toda a sua família não confia, amado, você profetiza. Você profetiza
E a sua família não precisa passar a eternidade na morte eterna. Nenhum que você ama aqui na terra precisa passar no sofrimento eterno. Porque existe um que crê, que é você. E Jesus veio para trazer vida e vida abundante. Amém? Veio para trocar todos esses corpos corruptíveis aí. Esse filho, aquela filha que dá trabalho. Não se preocupa não. Deixa aí. Deus deixou uma parábola do filho pródigo, escrita pelo Jesus, profere ela, para vocês entenderem. Deixa o filho rebelde fazer o que ele quer, deixa. Fica tranquilinho. Vai voltar de rabinho entre as pernas. Não se preocupa não. O mundo vai ensinar lá, depois ele volta. Não se preocupa não. Se tem alguma mãe ou algum pai preocupado com os seus filhos aqui, não se preocupa não, entrega na mão de Deus, confia e descansa. Ele vai. Deus guarda, mas fica tranquilo que Deus guarda. Em nome de Jesus. E volta bem tranquilo. Volta, mas não estou dizendo voltar fisicamente para uma igreja, voltar, isso é tudo a consequência de dar tempo. Mas no seu íntimo, até no último suspiro, Deus dá um jeitinho de apertar ali e ele volta para os caminhos do Senhor. Amém? João 8,32. Então você agora coloque-se em pé, amados, e diga: minha família, eu e minha família não passaremos na eternidade do sofrimento, e sim, de fé em fé, veremos a glória de Deus. Diga amém? João 8,32 diz: reconhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, se você não entendeu a mensagem dessa noite, ela estende a todas as áreas da sua vida. O que você deseja ser liberto? Basta você crer e praticar o Evangelho. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Reconhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor nosso Deus e Pai, eis aí teus filhos que esta noite ouviram mais uma vez com o coração, Senhor. Porque ouvir com o ouvido humano, isso traz consequências nenhuma no mundo espiritual. Mas quando se ouve com o coração, Senhor, quando deseja a libertação através do entendimento, do conhecimento, com certeza teu Espírito testifica nas almas a palavra pregada. E no momento oportuno, Senhor, um filho, uma filha se lembrará do que foi semeado. Porque foi semeado na fraqueza, no erro, mas será polido na bênção e na santidade e na força do teu Espírito. Para a glória e honra do teu nome, Jesus, eu abençoo a todo ouvinte que ouviu com o coração aberto esta mensagem. O que eu te peço, Senhor, é que o Senhor não permita que o inimigo roube deles, e que nunca tenha caído essa semente em terras que não sejam férteis, porque eu sei que é o Senhor que trouxe, Pai. A cada um que o Senhor trouxe aqui, o Senhor preparou de antemão para que essa semente fosse lançada. Então que ela dê o tempo, o fruto no tempo devido, e o teu nome seja glorificado através do nome de Jesus, o teu Filho. Diga amém. Glórias a Deus.